Boa tarde a todos, meu nome é Camila Costa, eu sou fisioterapeuta, mestra e doutoranda em Biologia Parasitária na Amazônia e hoje vou falar um pouco sobre a Covid longa, atualizações e desafios. Primeiramente, para a gente falar da Covid longa, a gente precisa dar uma contextualizada, né, sobre a situação epidemiológica da Covid-19. Então, atualmente, a Covid-19 ela não é mais uma questão de emergência de saúde pública de importância internacional. Desde maio de 2023, a OMS decretou essa atualização, né? No entanto, o vírus ele continua circulando e, portanto, podendo sofrer mutações, né, causando novas variantes, e isso por si só causa riscos globais à saúde pública. A Covid-19, no momento, ela é endêmica em muitos lugares, causando picos sazonais de doenças, né, surtos locais, como é o caso que a gente observa aqui no Brasil. Né? A atualização agora de junho de 2025 mostra que o número total de casos de Covid-19 é cerca de 39 milhões de casos. E a gente observa aqui no gráfico, justamente, esse comportamento sazonal e de picos. Aqui a gente, em verde, vê o segundo semestre de 2024, e em roxo a gente vê o primeiro semestre de 2025. Então, a gente consegue perceber que justamente nesses períodos de festas, né, de fim de ano, ali do carnaval, quando a gente tem maior número de concentrações de pessoas, né, por conta dessas festividades, a gente observa esses surtos, esses picos de doença. Mas então, a Covid longa, né? A OMS calcula que, em média, 6 a cada 100 pessoas com Covid-19 vêm a desenvolver a Covid longa. Se a gente considerar uma estimativa conservadora de que 10% da população ela sofra de Covid longa, a gente vai ver que mundialmente em torno de 75 milhões de pessoas possam vir desenvolver, e aqui no Brasil, cerca de 4 milhões de pessoas possam vir a desenvolver a Covid longa. Essa estimativa de prevalência ela vai variar de acordo com o tipo de caso, se o paciente foi hospitalizado ou não, e se ele é vacinado. E a Covid longa em si, ela é caracterizada e descrita como uma condição onde os sintomas que o paciente sentia lá na Covid-19, ele permanece por mais de 4 semanas, ou se novos sintomas podem surgir a partir dessas 4 semanas. Mais de 50 tipos de sequelas, mais de 200, na verdade, tipos de sequelas já foram relatados na literatura. E essas sequelas ou sintomas, elas não podem ser explicadas por um diagnóstico alternativo, né? O paciente não tinha uma doença anteriormente que explique a permanência ou o surgimento daquele sintoma. Ela pode acometer mesmo pacientes que tiveram casos leves e ainda aqueles que foram assintomáticos, ou seja, que contraíram a infecção, mas não desenvolveram de fato a Covid-19. E aqui na figura a gente consegue ver a porcentagem de um estudo descrevendo essas sequelas, né? Então a gente vê que é uma condição multissistêmica, né, atingindo aí sistema neurológico, cardiorrespiratório e por aí vai. Mas por que a Covid longa ela acontece, né? Se teoricamente ali a parte aguda da doença, a fase aguda da doença, ela já foi resolvida. Né, o que é hipotetizado na literatura é que pode acontecer uma persistência viral. Alguns estudos já mostram fragmentos do vírus, que aí pode ser o próprio material genético do vírus, né, o RNA, proteínas do vírus, ou mesmo o próprio vírus completo, encontrado ali em pacientes mesmo depois da resolução da fase aguda da doença. E esses fragmentos eles são encontrados principalmente no trato gastrointestinal, no sistema nervoso central e nos linfonodos. E essa persistência viral vai levar a uma inflamação persistente.
Outra hipótese também muito estudada é a disfunção imunológica e a inflamação crônica, né? Na Covid longa ocorre uma ativação imune desregulada e uma inflamação sustentada, tanto que estudos já mostram a persistência de níveis elevados aí de interleucina 6, de fator de necrose tumoral alfa, interferon gama, assim como a produção de linfócitos T e B com a produção de autoanticorpos. E isso daí vai favorecer o estabelecimento aí de doenças autoimunes, né, de processos autoimunes. Além disso, a microcoagulação e a lesão endotelial, ela também vem sendo apontada como um grande start da Covid longa, né, que é a formação de microtrombos e disfunção endotelial. Então, nesse caso, a gente observa aí altos níveis de fibrinogênio, de MIR-D, proteínas inflamatórias e plaquetas ativadas nesses pacientes, o que vão levar ali a problemas na coagulação, o que vai gerar uma hipóxia tecidual subclínica, né? Então, essas são as principais causas apontadas aí para a Covid longa. Mas, como eu falei anteriormente, é uma condição que ela é multissistêmica. Então, aqui eu vou colocar alguns estudos que falam sobre as sequelas já encontradas da Covid longa. A primeira sequela que eu trago aqui são as sequelas respiratórias. Então, esse estudo aqui de 2021, ele fala justamente sobre a dispneia persistente, que é uma das sequelas mais relatadas pelos pacientes com Covid longa. Então, no estudo, o que ele mostra? Que esses pacientes, eles têm um comprometimento funcional com padrão restritivo. O que isso quer dizer? Que o paciente tem dificuldade de expandir o pulmão. Além disso, ele tem uma capacidade de difusão reduzida, o que vai resultar esse paciente a ter uma menor capacidade funcional e aumento da dessaturação e de sintomas ao esforço, certo? Outro estudo agora de 2024, realizado aqui no Brasil, mostra que 25% dos pacientes que foram internados, aqui um estudo com pacientes hospitalizados, eles tiveram piora das anormalidades pulmonares, mesmo depois de alguns anos após a Covid-19. As principais lesões que eles encontraram nos pacientes ainda eram as lesões do tipo fibrótica, o que confirma o que o estudo anterior também já vinha falando, né? Que ainda assim, anos após ao quadro agudo da Covid-19, o paciente pode persistir com essas lesões pulmonares do tipo fibrótica e com esse padrão funcional de restrição, né? O que vai afetar ali a capacidade de difusão, ou seja, de troca gasosa, né, daquele paciente. Outras sequelas que a gente verifica muito nos pacientes são as sequelas cardiovasculares. Esse estudo aqui de 2022, ele fala sobre a desregulação da modulação autonômica. Então, é o desequilíbrio ali na modulação do coração, né? Então, a Covid longa, ela vai levar à influência de uma situação simpática e a redução da parasimpática, ou seja, a gente tem ali o sistema nervoso autonômico e a gente precisa ter o equilíbrio entre essas duas porções do sistema nervoso autonômico, que é o eixo simpático e o eixo parasimpático. Então, quando esse eixo simpático ele é altamente estimulado, como acontece na Covid longa, esse paciente ele está predisposto a complicações cardiovasculares, porque a gente tem ali o aumento, por exemplo, da frequência cardíaca e da pressão arterial. Sobre as sequelas metabólicas, ali também, em 2021, já se falava sobre o mau controle da diabetes que esses pacientes com Covid longa podem apresentar. Muitos pacientes apresentaram a progressão de pré-diabetes para diabetes, ou mesmo houve um aumento do número de casos de diabetes, né? Além do aumento de casos por diabetes induzido por corticosteroides, né? Então, a gente vê ali um descontrole, né, do diabetes em pacientes pós-Covid.
Outro estudo também sobre sequelas metabólicas mostra que esses pacientes, eles apresentam perfis anormais. Então, por exemplo, o índice de massa corpórea alterado, os índices de triglicerídeos, hemoglobina glicada e ferritina, que é um marcador ali de inflamação, eles estão todos alterados, né, para mais, no caso, nesses pacientes. O que faz com que essa população aí, ela esteja predisposta a alterações cardiometabólicas, né? Então, propensos ali a diabetes, hipertensão, a alteração de colesterol, todas essas sequelas aí metabólicas. Outras sequelas também importantes que a gente escuta muito dos pacientes são as sequelas musculoesqueléticas. Então, alguns estudos já mostram, esse daqui é de 2021, alterações miopáticas em um ou mais músculos. E essas alterações, elas são acompanhadas ali de fadiga e de mialgia, né? Então, a miopatia, ela pode ser uma causa importante da fadiga na COVID longa, mesmo que o paciente não tenha sido hospitalizado. A gente imagina que pacientes que foram hospitalizados e que tiveram casos mais graves venham a apresentar sequelas, maior número de sequelas ou sequelas mais graves, mas nem sempre isso é verdadeiro. Mesmo o paciente que não teve um caso tão grave assim da COVID-19 pode vir a desenvolver as sequelas da COVID-19. Outro estudo também sobre as sequelas musculoesqueléticas mostra justamente a miopatia como causa da fadiga, que é um sintoma amplamente relatado pelos pacientes, e aqui ele evidencia os danos nos nervos, né? Então, danos nos nervos terminais e na placa motora, que é ali a estrutura importantíssima para que haja a contração muscular, por exemplo. Então, além disso, eles fizeram aqui uma biópsia do músculo, então eles encontraram alterações nas mitocôndrias, né, que são organelas importantíssimas ali para a geração de energia para o músculo, inflamação e lesão dos vasos também. E eles chegam à conclusão de que essas alterações miopáticas, elas são comuns na COVID longa. Além disso, a gente vê também com bastante frequência as sequelas neurológicas. Esse estudo aqui de 2023, ele fala um pouco sobre a cefaleia, né, a dor de cabeça, como sintoma incapacitante. E aqui ele usou uma escala padronizada, que é o MIDAS, e ele mostra que esses pacientes, eles tinham uma cefaleia, e era uma cefaleia incapacitante. E, além disso, essa dor de cabeça, ela tinha tendência a se cronificar e no caso, durar mais tempo, né? Ter essa dor por mais tempo. Além da dor de cabeça, esses pacientes relatavam de forma paralela ali associado a fotofobia, náusea, o vômito e resposta reduzida à terapia analgésica. Então, mesmo com o uso de analgésicos, a cefaleia que ele estava sentindo, ele não tinha tanta melhora assim do sintoma. Além disso, a gente observa ainda com bastante frequência as alterações de olfato, por exemplo. Nesse estudo aqui de 2022, 63,5% dos pacientes apresentavam algum grau de disfunção olfatória. Essa associação, ela foi significativa, essa disfunção, né, com outras atividades diárias. Então, eles pegaram um instrumento para avaliar como que essa disfunção olfatória, ela afetava nas atividades diárias. E essas atividades aqui, como a detecção de perigos, higiene pessoal e ingestão alimentar, ela foi significativamente associada à disfunção olfativa, ou seja, as pessoas elas tinham menor condições de fazer essas atividades por conta da disfunção olfativa que ficou ali ainda da COVID-19. E os principais quadros que esses pacientes apresentavam era a hiposmia, que é a diminuição do olfato, ou a anosmia, que é
realmente ali a falta completa do olfato. Então, seria hiposmia, anosmia grave persistente, que aconteceu ali por mais de um ano depois do início dos primeiros sintomas lá da Covid-19. E eles sugerem que essa condição, em alguns casos, ela pode se tornar uma sequela permanente. A fadiga também é um dos principais sintomas relatados pelos pacientes. A gente vê que a permanência dos sintomas, ela está centrada na fadiga, e que muitas vezes é fadiga acompanhada de algum outro sintoma, como déficits cognitivos, aí, né, como falta de atenção, memória, ou dor, dispneia e outros sintomas. Já colocado na literatura que essa condição que ocorre pós-Covid, ela vem sendo comparada a uma outra condição chamada de encefalomielite miálgica, ou síndrome da fadiga crônica, que é desencadeada, né, por quadros virais, na verdade, infecciosos. Então, ele se caracteriza como um quadro de fadiga severa após esforço, que não melhora com repouso, perdurando por períodos maiores que 6 meses. Então, não necessariamente todos os pacientes, mas tem colocado que muitos pacientes com Covid-19, né, que estão desenvolvendo a Covid longa, possam apresentar esse quadro da fadiga crônica, né, que é um quadro diferente da fadiga comum. É uma síndrome, né, que aí é acompanhada de vários sintomas, tanto psicológicos, físicos, neurológicos, associados à fadiga, com essa característica de não melhorar com repouso e que persiste ali durante aquele tempo de 6 meses ou mais. Além dessas sequelas que eu falei um pouquinho, existem muitas outras sequelas de vários órgãos e sistemas, né, desde lesões, por exemplo, renais, enfim. Mas a gente também observa que o período da pandemia em si, ele modificou muitas mudanças, modificou muito o estilo de vida, né, da população brasileira. Então, essas mudanças, elas começaram lá na pandemia e muitos ainda perduram, né? Então, muitos pacientes, muitas pessoas de forma geral, reduziram a prática de atividade física e o aumento do comportamento sedentário, o aumento no consumo de alimentos ultraprocessados e de alta densidade energética, além do aumento do consumo de bebidas alcoólicas e do tabagismo também. Então, essas mudanças no estilo de vida, por si só, elas já são fatores de risco para diversas doenças. Então, a gente pode somar isso à própria Covid longa e ao impacto, né, da Covid-19 na população. Como mesmo que a situação esteja controlada no momento, né, a gente ainda sofre com essas mudanças no estilo de vida que a pandemia trouxe e que ainda perdura um pouquinho. Além disso, a gente tem os impactos na saúde mental, e aí, fora a questão da pandemia, que por si só já foi um grande impacto na saúde mental de muitos brasileiros e do mundo todo, né? A Covid longa, ela traz esse impacto psicológico porque o paciente, ele tem aquele medo de adoecer ou morrer inerente a ele, sentimento de desamparo, de incerteza quanto ao futuro, o isolamento ou o distanciamento social que ocorreu na pandemia, ele pode propiciar ali a redução de vínculos sociais, a sensação de solidão, de medo, de tédio, aumentando o risco ali de episódios depressivos e de transtornos de ansiedade, além da perda de entes queridos. Então, são impactos que eles, no primeiro momento, de repente, são mais agudos, mas que eles também perpetuam por vários meses, anos, no psicológico daquele paciente. Além disso, a gente tem os impactos na atividade laboral. Então,
tanto na pandemia da Covid-19, a gente teve muitos casos de desemprego, e mesmo na Covid longa, né, nessa parte do pós-Covid, a gente observa ainda que pela essa gama de sequelas que podem afetar o paciente, muitos deles têm se afastado do seu posto de trabalho, por não conseguirem mais realizar as atividades que realizavam antes, assim como o aumento de benefícios e aposentadorias ou mesmo o desemprego, né? E a gente ainda tem as especificidades aqui da nossa região amazônica. Então, além de toda essa condição multissistêmica da Covid longa, a gente ainda pode considerar o cenário que o paciente aqui da Amazônia, o paciente amazônico, está inserido. Que, por exemplo, a gente pode caracterizar por um ambiente com doenças endêmicas e patógenos emergentes. Então, o paciente que teve Covid-19, que agora está desenvolvendo Covid longa, ele pode estar tendo interação com outras doenças infecciosas, como a doença de Chagas, a malária, as arboviroses, né, como zika, chikungunya, febre amarela, de doenças que são endêmicas na nossa região, além de patógenos que possam estar surgindo, né? Então, essa interação de várias doenças infecciosas com a Covid-19 longa, né, com a Covid longa, ela também pode ser maléfica para o nosso paciente. Além disso, a gente tem aspectos genéticos, né, essa mistura genética da população aqui da Amazônia, ela pode predispor o paciente a ter respostas imunológicas diferenciadas. Estudos já mostram que populações, por exemplo, os ameríndios, né, que é uma da composição aqui da nossa genética, ela é mais frágil, ela tem uma resposta imunológica mais frágil, por exemplo, comparada a outras etnias, né? Então, essa mistura genética, ela também pode influenciar na nossa resposta imunológica. Além dos aspectos socioeconômicos, né, grande parte da nossa população são populações vulneráveis, então não tem acesso a um saneamento básico adequado, tem uma nutrição pobre, né, e não tem acesso também adequado aos serviços de saúde, o que dificulta ali, por exemplo, a educação em saúde, né, eu entender que eu posso ter tido Covid-19, ou que eu tive, que eu posso vir a ter sequelas e que é interessante e é possível de tratar, e está ali sujeito, né, a outras doenças por conta desse saneamento básico aí prejudicado, e a própria nutrição, né, que é importante em qualquer processo de recuperação aí de saúde e doença, né, de doença, na verdade. E, além disso, a gente ainda tem os aspectos ambientais. Então, nós temos aqui as queimadas, os desmatamentos, e isso tudo causa mudanças climáticas, né, que vão afetar o ecossistema. Então, isso pode gerar problemas de escassez ou contaminação de água, de comida, e também o aumento de doenças ali com vetores, né, como, por exemplo, as arboviroses, que eu falei anteriormente. Então, quanto mais a gente queima e desmata, ou mesmo tem a invasão da cidade para dentro de áreas de mata, a gente aumenta essa predisposição, esse contato do humano com agentes vetores que podem estar contaminando o paciente aí com outros vírus. E aí, diante de tudo isso, a gente precisa entender que é importante esse processo de reabilitação. Nós vimos que o paciente ele pode ter impactos ali, tanto na sua atividade laboral, quanto na sua saúde mental, mas na qualidade de vida também. Então, é importante que a pessoa ela seja o centro dessa reabilitação e que haja uma equipe multiprofissional ao redor que possa dar todo esse suporte. Afinal, nós vimos que o paciente com Covid longa ele vai ter vários sistemas orgânicos afetados.
Então, claramente, eu preciso de uma equipe multidisciplinar que atenda todas essas demandas, mas que esses trabalhos sejam unidos num só, porque o paciente precisa ser visto como uma pessoa integral, né? A gente não vai tratar de forma isolada cada sintoma que ele apresenta, mas também lembrar que a gente precisa especificar esse tratamento, né? Que esse tratamento seja individualizado para a demanda que aquele paciente está apresentando. E aí a gente entra nos desafios, né? O que eu vejo como desafio que a COVID longa, principalmente, ainda apresenta? Como a grande maioria das doenças, a gente ainda tem dificuldade ali na educação em saúde. Muitas pessoas, às vezes, não sabem que a COVID-19 longa, ela existe, ou mesmo que eu possa ter, o paciente ter esse pensamento, eu posso ter a COVID longa que eu preciso tratar, e que existe tratamento para isso, né? Então, ainda é um desafio a gente rastrear esses casos de COVID longa, principalmente na atenção básica, né, que a gente procurar essas pessoas e fazê-las entender que é possível, e que mesmo depois de ter resolvido a fase aguda da doença, eu ainda posso ter sequela, ainda posso ter uma outra condição, que é a COVID longa, que inclusive vem sendo colocada como uma condição crônica, né, que isso também é um dos desafios dessa condição. A gente não sabe por quanto tempo esses sintomas, essas sequelas podem perdurar. Então, já tem pacientes, às vezes, que têm 1, 2 anos de persistência de sintomas. Ou mesmo sintomas que acontecem, de repente eles vão, e de repente eles voltam novamente. Então, esse prognóstico de por quanto tempo essa condição ela pode durar, a gente ainda não sabe. Então, é um grande desafio também. Além da adesão ao tratamento, né, e ao próprio tratamento disponível, a gente vê que poucos locais, pelo menos aqui na realidade de Belém, nós vemos poucos serviços que tenham disponíveis tratamentos e aí para a COVID longa, né? E o tratamento ao paciente também aderir a esse tratamento é outro desafio. A gente tem um programa aqui na UEPA de COVID longa, né, que é um programa de atenção integral com uma equipe multidisciplinar, vou até passar aqui, que atende essas pessoas, e um dos nossos desafios lá são os pacientes que começam o atendimento, começam a ter uma melhora e abandonam o tratamento. E a gente sabe que a gente precisa fazer o tratamento completo e tá, de repente, sempre fazendo uma reavaliação para a gente verificar realmente a melhora, se já é possível dar alta ou se não. Então, como eu falei, a gente tem esse programa aqui na UEPA, no campus daqui do CCBS de Belém, e a gente está com cadastros abertos, né, para novas avaliações. É um programa que está em funcionamento desde julho de 2020, é formado por equipe multiprofissional, então a gente tem fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, médicos, enfermeiros, biomédicos, e por aí vai. E é um programa que trabalha aqui no tripé da universidade, né, de pesquisa, ensino e assistência. Então, eu termino aqui a apresentação com esse convite, né, para vocês apresentarem esse programa para as pessoas que vocês percebam que precisam dessa assistência, né, ou mesmo para incentivar outros locais do estado a estarem tentando implementar algo do tipo, né, um programa, um atendimento para essas pessoas. E muito obrigada pela atenção e boa tarde. Agora a gente pode abrir para perguntas. Essas sequelas, na verdade, ela pode acontecer mesmo em pacientes assintomáticos. Ou seja, pacientes que tiveram infecção, mas não desenvolveram a doença em si, a COVID-19. Então, na verdade, mesmo casos leves, moderados e graves, qualquer caso de COVID-19 ou assintomático pode vir a desenvolver, em menor grau ou maior grau, mas pode apresentar sequelas sim. No caso,
O diagnóstico de Covid longa, ele precisa considerar justamente a falta de um diagnóstico alternativo que explique aquele sintoma. Ou seja, um exemplo prático, se eu sou um paciente asmático e eu tenho asma ali recorrente, eu tenho falta de ar, eu tenho uma diminuição da minha capacidade funcional, eu peguei Covid-19 e após eu continuo tendo esses sintomas. Previamente à Covid-19, eu já tinha um sintoma que pode explicar a persistência desses sintomas. A Covid-19 pode ter só exacerbado. Então, é nesse caso, não necessariamente Covid longa. Então, para eu dizer que é Covid longa, eu realmente preciso ter a ausência de um diagnóstico anterior que explique aquela sequela que está acontecendo. Existe já um diagnóstico puramente clínico no momento, que é um checklist, que é de Ravindran 2021, que ele considera algumas questões, como se o paciente teve Covid-19, se ele teve contato com pessoas que tiveram casos confirmados ou suspeitos, se ele fez o exame diagnóstico de RT-PCR, que é o de biologia molecular, né, que encontra o vírus ali naquela amostra biológica do paciente, ou sorologia, ou tomografia. Enfim, então ele considera todos esses fatores anteriores ali relacionados à Covid-19 e a persistência de sintomas. Mas, para eu considerar realmente que aquele paciente tem Covid longa, eu preciso ter essa ausência de diagnóstico que possa explicar essa persistência de sintomas. Então, basicamente, se eu nunca tive nenhum problema de saúde, como, por exemplo, uma cefaleia, uma dor de cabeça constante, eu nunca tive. Eu tive Covid-19 e a partir de um mês depois, 2 meses depois, eu comecei a sentir cefaleia com frequência. Aí eu já posso suspeitar que seja Covid longa, porque eu nunca tive aquela condição antes, ou outro diagnóstico que pudesse me causar dor de cabeça. E agora, depois do quadro viral, né, depois da Covid-19, eu estou apresentando com frequência, por exemplo. Então, aí eu já posso suspeitar que aquele paciente tem Covid longa. Em relação ao médico, você pode procurar o clínico geral, né, que é quem vai fazer essa avaliação inicial. Justamente se você pode ser uma paciente de Covid longa, ou seja, que não tem um diagnóstico anterior que explique, ou se você tem outra condição clínica, né? Aí é uma questão de investigação, né? Questões de memória, de atenção, são alterações cognitivas que podem vir, né? A gente já vem estudando que podem acontecer nesse período aí de Covid longa. Mas é realmente importante a gente fazer a avaliação, né, clínica, justamente para descartar, de repente, questões anteriores, diagnósticos anteriores, ou mesmo diagnóstico que você não sabia que tinha anteriormente, né? Ou seja, do que era anterior à Covid longa e o que realmente aconteceu depois. Então, é realmente importante, daí vem esse meu chamado no final da apresentação, de estar buscando investigar, né, de estar buscando o tratamento, porque isso com certeza influencia na qualidade de vida, né, na sua própria, no trabalho, no estudo. Realmente, a Covid longa, assim como a Covid-19, como a gente passou mais daquele período agudo, né, de muitos casos, infelizmente muitas mortes, a gente está numa situação mais controlada, então as pessoas perdem um pouco, de repente, a seriedade, né, a gravidade das sequelas, né, já que elas afetam de forma tão importante a qualidade de vida, a saúde mental, o trabalho, né? Então, a gente poder se informar e informar quem está ao nosso redor, né? Ser propagadores dessa informação
é importante para que a gente possa prevenir, né, casos mais graves, sequelas que fiquem mais graves e afetem os pacientes. Então, muito obrigada a todos por terem participado e espero que vocês possam propagar as informações que vocês aprenderam aqui.